Olá, eu sou a professora Regina e nós estamos hoje aqui para uma aula do 7º ano. E na aula de hoje nós vamos recordar os elementos da música. Será que você lembra quantos são e quais são eles? Gente, nós temos propriedades do som, que são 4, timbre, intensidade, altura e duração, e nós temos 3 elementos que formam a música, que é a harmonia, a melodia e o ritmo, e vamos relembrar cada um deles. Mas primeiro eu quero que você pense um pouquinho o que é som. Como os sons são produzidos? Será que todo som pode ser musical? Nós temos os sons que saem da nossa voz quando a gente canta, nós temos os sons que são produzidos por instrumentos musicais, como o violão, uma flauta, mas nós temos também outros tipos de som. Por exemplo, se eu bato a porta, eu tenho um tipo de som. O toque do seu celular é outro tipo de som. A campainha, bater numa panela, também é som. Gente, o som é produzido por uma onda sonora quando dois corpos entram em choque, em contato. Então, quando eu estou falando aqui com você, você está me ouvindo porque na minha estrutura, aqui no meu esôfago, eu tenho uma prega musical, uma prega vocal, desculpe, a prega vocal, que vibra e produz um som. Quando eu tenho um violão e eu toco uma das cordas, eu faço um atrito com essa corda e essa corda faz uma produção de som. E esse som é uma onda sonora que vai se propagar onde tem ar. Aqui, por exemplo, no nosso estúdio, na sua casa. No espaço sideral não tem ar, é um vácuo, então lá não há propagação de som. Então os sons, observe que eu tenho os sons da voz, tenho os sons dos instrumentos, tenho os sons que são aleatórios, como esses que eu comentei com vocês, e na música eu posso usar todos eles, principalmente na música moderna. Então eu posso, junto com os instrumentos, eu posso cantar, mas também posso introduzir um som de um animal, um som de uma panela batendo, ou um ruído de alguma máquina, basta que a pessoa tenha criatividade para compor. E aí eu vou ter então uma música bem criativa. Claro que no passado, apenas os sons dos instrumentos eram aceitos como sons musicais. Hoje em dia eu posso aderir a todos eles. E agora eu quero que você lembre comigo quais são os elementos do som. Primeiro deles eu tenho o timbre. Alguns autores dizem que o timbre é a digital do som, outros dizem que é a cor do som. Gente, o timbre é a propriedade que faz com que eu reconheça pela minha audição qual é o som que eu estou ouvindo. O som de um piano, se é um som de uma flauta, se é um som de um violino, se é o som da campainha que está tocando, se é o som de alguém batendo a porta, o som de uma madeira, a minha mãe que está fazendo a comida lá na cozinha, então o som das panelas, é pelo timbre. Eu estou aqui dando uma aula para você e se você estiver assistindo na sua TV uma aula de matemática, por exemplo, e for uma professora, você não vai dizer que é aula de arte, porque você já conhece o timbre da minha voz. Então é a percepção sonora dos vários tipos de som. Nós temos também o timbre, observe aqui nesse slide que eu trago para vocês, as ondas sonoras. Cada objeto, a voz, o piano, o violino, o diapasão, que é justamente o instrumento que vai ajudar o instrumentista a afinar o seu instrumento, cada um deles produz uma onda sonora diferente. Essas ondas sonoras, gente, elas podem ser medidas com aparelhos específicos. Você vai ver isso em ciências. Outra característica do som, que também é uma produção de onda sonora, como todos os sons, é a intensidade. E vamos lembrar que a intensidade, gente, é a variação entre o fraco e o forte. A intensidade tem a ver com amplitude, quantidade de som. Quanto maior quantidade de som, maior amplitude, o som fica mais forte. Se eu tenho uma amplitude menor, se eu tenho uma quantidade menor de som, eu tenho som fraco.
Então, intensidade está diretamente ligada à amplitude, é o volume. Observe aqui nesse slide que eu trago duas ondas, né, dois comprimentos de onda, uma com amplitude maior e outra com a amplitude menor. Não podemos confundir. Nós temos aqui um outro desenho também no slide de uma pessoa usando a britadeira, né, fazendo aquele barulho quando vai quebrar um asfalto, então a quantidade de som é muito grande. Então eu tenho uma intensidade forte. E eu tenho uma pessoa tocando a flauta, que eu já tenho uma intensidade menor e é uma amplitude menor. Vamos ver também a altura de som. Não vamos confundir altura com intensidade. A altura tem a ver com frequência de som. A altura são os graves e os agudos, e ela é medida em frequência. Quando eu tenho um violão, por exemplo, aqueles que gostam de tocar, observe a corda do violão, a primeira corda do violão de cima, ela é mais grossa. Quando eu toco nessa corda, ela vibra mais lento. Se ela vibra mais lento, ela tem uma frequência menor e o som dela é mais grave. A corda mais fininha do violão, quando eu toco nessa corda, ela vibra mais rápido. Consequentemente, ela tem uma frequência maior. E se ela tem uma frequência maior, o som dela é mais agudo. Então, a altura de som são os graves e os agudos. E intensidade são os fracos e os fortes. Nós temos aqui um exemplo de altura de som. Observe como é que está a onda sonora. De uma frequência mais baixa, sons mais graves, e uma frequência mais alta, sons mais agudos. É quanto aquela corda está vibrando, né? Quanto maior a vibração da corda, maior a frequência, ok? Temos a duração também. E a duração nada mais é, próprio nome diz, né? Quanto dura o meu som. Eu tenho sons mais longos e sons mais curtos. Essa duração ela está intimamente ligada ao ritmo. Se eu demoro mais num som, eu tenho ritmos mais lentos. Se eu passo rapidinho pelas minhas notas, pelos meus sons, eu vou ter ritmos mais rápidos. Então, a duração é essa propriedade que vai gerar o ritmo na minha música. Vamos observar agora nesse quadrinho que eu trago para vocês, para a gente definir bem a altura e intensidade. Então, eu digo que a altura é a frequência, a intensidade é o volume. A altura grave, eu tenho uma baixa frequência, quando a altura é aguda, eu tenho uma alta frequência. Na intensidade, os sons fortes, quando eu tenho uma intensidade maior, eu tenho uma maior amplitude, quantidade de som, ou eu tenho uma intensidade fraca, quando eu tenho uma baixa frequência, eu tenho, ou melhor, uma baixa amplitude, eu tenho uma quantidade de som menor. Ok, gente? Não vamos confundir. Agora, todos esses elementos do som podem se misturar e virar os elementos da música, que é a harmonia, a melodia e o ritmo. Vamos recordar que melodia, observe aqui comigo, eu trago uma seção de uma partitura musical e você pode observar que eu tenho uma nota atrás da outra. A melodia é essa sequência de sons com intervalos regulares, ela caminha junto com o ritmo. A nossa voz, gente, é um instrumento melódico. Se eu cantar parabéns para você, eu só consigo emitir uma nota por vez. Então, eu crio uma melodia. Se eu toco uma flauta, eu também toco apenas uma nota por vez. A flauta é um instrumento melódico, diferente de um violão. Violão eu posso tocar várias notas ao mesmo tempo, mas eu também posso fazer um solo de guitarra, um solo de violão, posso fazer um solo no piano, mas o violão, a guitarra, o piano são instrumentos harmônicos, porque a harmonia é justamente quando eu junto vários sons ao mesmo tempo, eu formo acordes. Observe comigo aqui nesse slide que eu trago também um pedacinho de uma partitura, e nesse pedacinho de partitura eu tenho notas uma em cima da outra, na mesma vertical.
Ou seja, quando eu vou tocar essas notas, eu tenho que tocar todas ao mesmo tempo, e isso me dá uma harmonia, é um som agradável, formado por esses acordes. Quando alguém canta, faz um solo, às vezes você tem uma variedade de instrumentos que acompanham. Cada instrumento estão tocando várias notas ao mesmo tempo. O conjunto de tudo isso me dá uma harmonia e é gostosa de se ouvir. Então, melodia é uma sequência de sons, a harmonia já é um agrupamento de sons. E o ritmo, que eu falei que é a duração do longo e curto, é justamente o movimento dessa música. Se o ritmo é de bolero, se o ritmo é de samba, se o ritmo é de um sertanejo. Então, cada música, cada estilo musical tem um ritmo diferente, uma duração de som diferente para cada uma das suas notas, cada uma das suas linhas da letra da música. Eu trago aqui no slide, por exemplo, o exemplo do hino nacional. E aqui o hino nacional eu trago uma frase, que é as margens plácidas. E aí quando você canta, vocês cantam margens plácidas. Ou seja, você segura um pouquinho mais no plá para depois cantar o restante da palavra. Então, esse ritmo é que é justamente esse andamento da música, é que vai dar esse colorido da música. Vamos relembrar? Nesse quadro eu mostro para você os elementos da música, densidade, que são todos os sons juntos, o timbre, que é a fonte sonora, a intensidade, que é o forte, o fraco, a altura, agudos e graves, a duração, que é o longo e o curto. Quando eu junto tudo isso, eu tenho a minha harmonia, eu tenho a melodia e eu tenho o ritmo. E eu deixo para vocês um desafio para uma atividade. Em casa você vai fazer uma tabela e vai buscar através do timbre da tua audição observar sons graves, sons agudos, sons fortes e fracos. E faça uma lista, pelo menos uns 5 a 10 exemplos de cada. Quais são os sons graves? Um trovão, o latido de um cachorro grande. Quais são os agudos? Miado de um gato, talvez um garfo que caia na sua cozinha, enfim. Você pode variar buscando esses sons no seu dia a dia. Depois apresente sua tarefa para o professor, tenho certeza que ele vai gostar. Por hoje, nós ficamos aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!